No módulo 16, vamos ver a curva de tração real, que tem em conta as dimensões do provete em cada instante. Já tivemos no módulo anterior uma primeira noção do que é a deformação plástica. E usamos ainda o conceito de tensão convencional e de deformação convencional, usando as dimensões iniciais do provete para determinar a tensão e a deformação. No entanto, em alguns casos, isso não é suficiente, sobretudo quem trabalha no regime plástico, sobretudo quem fabrica objetos usando a deformação plástica dos metais, é quem trabalha em conformação plástica. Aí precisam de uma definição mais rigorosa, que tenha em conta não as dimensões iniciais, mas as dimensões em cada instante. Estamos a falar da curva real de tração, é isso que vamos ver agora. É verdade, sobretudo para os materiais cuja redução de área é muito importante, é verdade nos plásticos, nos metais, mas há uma classe de material para a qual ainda é mais. A redução de área é muito, muito significativa. Então, falar dos plásticos e então das borrachas nem se fala, materiais mais moles. Depois, como eu disse, quem trabalha em conformação plástica tem que ter o valor da tensão verdadeira, real, e não aquela baseada sobre a área inicial, porque a área vai alterando-se durante a conformação. E finalmente, se usarem a definição convencional, ou também de engenharia se diz, o resultado que você já obtenha a compressão é diferente daquele que obtenha a tração. E ora, isso não faz sentido. Portanto, por todas essas razões, em determinados contextos, é necessário usar as dimensões em cada instante do provete. E então vamos ver em que consiste a definição da tensão real e a seguir a deformação real. Muito bem. Portanto, por definição é o que é a tensão real. Reparem que a simbologia é diferente. A tensão convencional é isto, simplesmente. A tensão real tem uma barra por cima. E a tensão convencional é a força a dividir pela área inicial. Okay? É uma constante. A força a dividir por uma constante. Na real, não. Eu quero a força em cada instante a dividir pela área em cada instante do provete. O problema é que experimentalmente medir isto é muito complicado. A única coisa que é medida, na verdade, no ensaio é a força e o alongamento. Ponto final. Portanto, eu vou ter que arranjar maneira de poder deduzir isto matematicamente, que é esta demonstração que vocês têm aqui, que começa com um dado que é verdadeiro, que é o facto de o volume não se alterar quando o material entra no regime plástico. Aí tem um coeficiente de correção de 0,5. Portanto, usando isto, usando a definição da tensão convencional e usando a definição de deformação convencional, usando isto e isto simplifica e chegamos no fim a esta expressão. Okay? A tensão real pode ser deduzida através da tensão convencional e da deformação convencional. Okay? Que é igual a isto, ok? Mas eu obtenho isto, digamos, matematicamente, a partir da tensão convencional e da deformação convencional. Muito bem. E agora, a deformação real. Bom, na verdade, o comprimento vai alterando-se ao longo do provete. Portanto, eu deveria estar a dividir os alongamentos em cada instante pelo comprimento em cada instante e somar. É isso, na verdade, a deformação real, que é aquilo que está aqui nesta expressão. O alongamento em cada instante sobre o alongamento inicial. Depois, o alongamento mais tarde, na deformação, a dividir pelo o comprimento nesse instante. E por aí, assim sucessivamente. Na verdade, é um somatório de alongamentos a dividir pelo comprimento em cada instante. Se fizerem entender este intervalo de alongamento para um alongamento infinitamente pequeno, na verdade, estamos a falar de dl e este somatório fica um integral. E o integral disto dá isto aqui. Ok? Simplificando. Mais uma vez, eu posso deduzir a deformação real a partir da deformação convencional. Ou seja, na verdade, no fim do dia, o que é que acontece? Eu tendo a força e o alongamento, posso deduzir a tensão convencional e a deformação convencional.
ok? Isto já sabemos há muito tempo. E com isto também posso deduzir a tensão real e a deformação real. Como? Como é que passo daqui para aqui? Uso as expressões que acabamos de ver, ok? Portanto, estas expressões são muito importantes. Permitem determinar a curva real a partir da curva convencional. E se fizerem isto, obtêm aquilo que está indicado neste slide. Um slide em que tem mais uma vez tensão versus extensão ou deformação. É um sinónimo, extensão e deformação é a mesma coisa. Esta é a curva convencional que nós já conhecemos, usando a tensão convencional e a deformação convencional, e esta é a curva real. Como é que foi obtido? Eu peguei aqui em todos os pontos, para todos os pontos da convencional, e apliquei estas fórmulas, ok? E dá isto. Um ponto aqui da convencional sobe e vai para a esquerda. Portanto, a tensão real é ligeiramente superior à tensão convencional e a deformação real é ligeiramente inferior à deformação convencional, ok? O que é engraçado é ver que, aqui tem o ponto máximo, fica aqui, é que, na verdade, a força, reparem, diminui devido à redução da área localizada, que é a estricção, tem um nome já agora. No entanto, em termos de tensão, como a área fica muito, muito pequena, se eu usar a definição da tensão real, agora já sobe, porque estamos a falar de uma área resistente muitíssimo pequena. Na verdade, isto sobe. Mas estamos interessados nesta parte. Eu recordo que isto é sobretudo para o pessoal da conformação plástica. Nós estamos interessados em saber a parte em que a deformação é localizada e que vai corresponder a uma diminuição da espessura da chapa. Não, portanto, isto na verdade não serve para rigorosamente nada. E na verdade esta expressão nem é completamente aplicável neste troço. Portanto, isto aqui é para tirar, não serve para nada, ok? Não é útil. Isto sim, isto serve e muito. É esta parte na verdade que interessa mais. Esta é a convencional e esta é a real. Em conformação plástica é isto que interessa. Já agora, reparem no seguinte. Na zona elástica, convencional e real é coincidente. Por isso é que, na verdade, nós começamos a estudar isto tudo com convencional. Porque se for em contexto de projeto de estruturas, garantir que uma estrutura, uma peça trabalha no regime elástico. Ou seja, até aqui, convencional e real é a mesma coisa. Não vale a pena estar a complicar. Só complicam quando preciso estar aqui. Ok? E aí usam estas fórmulas. Muito bem. Para esta forma, ou para esta parte aqui, então, para eu poder fazer cálculos, eu vou precisar de uma expressão para este troço. E existem vários. Um deles, o mais conhecido, é a equação de Ludwig, ok? E tem aqui, então, a expressão. A tensão real é igual a K vezes a deformação real levantada a N. O K é o chamado coeficiente de resistência e o N, este N aqui, é o coeficiente de encroamento. Como o próprio nome indica, tem a ver com o encroamento. Quanto mais elevado for o N, mais isto vai encroar, mais aumenta a resistência com deformação. Okay? Mas, por outro lado, é possível provar, não temos tempo aqui nestas aulas, mas é possível provar que o N é igual à deformação máxima, ou seja, quando a força atinge a deformação plástica uniforme máxima, ou seja, quando a força atinge a força máxima. Este aqui, o valor da deformação correspondente é este. Portanto, atenção, o N tem a ver com duas coisas, com o encroamento, e eu, em termos de conformação plástica, nem estou muito interessado em que encroa muito, porque tenho que fazer mais força para fazer uma panela, por exemplo. Mas, por outro lado, tenho interesse em que o N seja muito, muito, muito grande, para poder deformar plasticamente e de modo uniforme, muito, ok? Portanto, por um lado, N elevado, porque mede a capacidade do material se deformar em expansão, por outro lado, baixo, para não encroar demais. Na prática, valores à volta de 0,2 são os mais aconselhados, ou seja, 20% de deformação plástica uniforme. Com isto, tenho uma primeira noção do que é a curva real, que pode ser deduzida da curva convencional.